Oiê! Tudo bem, gente? E hoje vamos de Iron Maiden, hein? Essa daqui é uma das minhas prediletas, pessoal. Então vamos lá. Hoje nós vamos para frente 3, estamos no caderno 4, aula 51 fala sobre capacitores e aula 52 é uma continuação dessa associação de capacitores, ok? O que é um Desculpa, o que é um capacitor, o que é ou um condensador elétrico? São elementos que reagem à passagem da corrente elétrica através do acúmulo de cargas elétricas, ou seja, o capacitor é capaz de armazenar cargas elétricas, ele armazena energia elétrica. Os mais comuns são constituídos por duas placas condutivas, essas placas são chamadas de armaduras também, né? São placas metálicas e separadas por um material dielétrico, que é um material isolante. Então, veja bem, um capacitor, ele reage, como eu coloquei aqui para vocês, à passagem da corrente elétrica. Então, onde tiver um capacitor em um circuito, a corrente elétrica não passa. Por quê? Porque este capacitor, ele armazena carga, armazena energia eletrostática, ok? Um capacitor comum, ó, é o capacitor plano, feito de duas placas planas paralelas, também podem ser chamadas de armaduras, tá? E aqui no meio é colocado um material isolante, esse material é chamado de dielétrico, tá? Será que tem algum capacitorzinho no motor deste avião magnífico do Iron Maiden? Com certeza deve ter, né? Agora, tem um capacitor na máquina fotográfica. Aquelas máquinas fotográficas que você quer tirar uma foto melhor à noite, né? Quando você for a uma festa, em vez de tirar de celular, não, vou levar minha máquina fotográfica que tem uma qualidade muito melhor, né? Então você deixa a sua máquina o dia inteiro na tomada carregando, porque à noite você vai tirar uma foto e precisa da luz do flash. De onde vem a energia para acender a luz do flash? Vem exatamente do capacitor que ficou lá o dia inteiro armazenando carga, armazenando energia para a noite, quando você bater a sua foto, a luz acender tranquilamente com a energia armazenada pelo capacitor. Ok, então? Símbolo do capacitor em um circuito, duas placas, né, planas, paralelas. Mesmo que o capacitor tiver outros modelinhos, como vocês têm aí no caderno de vocês, um capacitor que parece um cilindro, né? Mesmo que seja esse tipo de capacitor, a representação dele no circuito elétrico são duas retas paralelas de mesmo tamanho, ok? Agora eu vou ligar um capacitor aos terminais de uma bateria, ó. Bateria de um carro, por exemplo, polo positivo, liguei aqui, desculpa, polo negativo, liguei aqui, essa placa, essa armadura ficou carregada negativamente. O polo positivo da bateria foi ligado a outra extremidade, ele ficou carregado positivamente, ok? Então, quando eu ligo um capacitor nos terminais de uma bateria, não vai haver uma corrente elétrica circulando aqui. Por quê? Porque ele vai armazenar as cargas elétricas aqui, tá? E mais um detalhe, gente, sempre os terminais do capacitor ficam sob a mesma tensão da bateria. Se isso for uma bateria de automóvel de 12 volts, a DDP, ou tensão elétrica aqui, ó, entre os terminais do capacitor, será exatamente a própria tensão da bateria, ok? Então, aqui, ó,
Vocês têm aí no caderno a diferença de potencial que eu falei entre as armaduras ou placas. Há uma DDP. Se ele estiver ligado a uma bateria, será DDP da bateria. Potencial da placa A, né? Que eu chamei de VA, que é a placa ou armadura positiva. Potencial VB da armadura negativa. A DDP entre as placas ou entre as armaduras. U, a DDP, VA menos VB. Potencial da placa A menos potencial da placa B. Pessoal, lembra que resistor tinha uma resistência elétrica que representávamos por R. Aqui o capacitor tem uma capacitância, tá? Como que eu calculo a capacitância? Nós vamos representar a capacitância pela letra C maiúsculo. A grosso modo, é a capacidade que ele tem de armazenar cargas elétricas, tá? Então, a capacitância é a quantidade de carga que ele armazena dividido pela tensão que ele é submetido. Então, essa é a fórmula do capacitor. Se eu multiplicar em cruz, a carga elétrica armazenada é a capacitância vezes a tensão a que ele foi submetido, ok? A unidade de capacitância é o Faraday, que a gente representa pela letra F maiúsculo, certo? Pessoal, vamos supor que eu coloquei aqui o capacitor na bateria, ele carregou e ficou com, vamos pegar um exemplo bem fácil, 12 coulombs de carga e a tensão U da bateria, 12 volts. 12 dividido por 12 é que ele tem uma capacitância de 1 coulomb. Desculpa, de 1 coulomb por volt, ou seja, 1 Faraday. Ele armazena 1 coulomb a cada 1 volt. A grosso modo, é isto, ok? Como nós calculamos a energia potencial armazenada por um capacitor? Então, se eu fizer um gráfico da DDP nos terminais de um capacitor, em função da carga que ele armazena, a área do gráfico nos fornece a energia potencial. O que é a área? Aqui é um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Ou, se o problema não te der o gráfico, olha só, a base é a carga, a altura é a tensão sobre 2. Então, você pode calcular a energia potencial armazenada como Q vezes U sobre 2. Lembrando que esse Q é C vezes U, vimos na página anterior, se você trocar o Q por C vezes U, então eu tenho CU ao quadrado sobre 2. Eu acho mais fácil decorar essa, porque, ó, você decora essa, que Q, Q igual a C vezes U, e a energia potencial, que Q ao quadrado, CU ao quadrado sobre 2, tá? Quando nós tivermos um capacitor plano, ó, duas placas planas, paralelas, que estão a uma determinada distância D, tem uma formulinha específica para calcular a sua capacitância. Depende da área entre as depende da área das armaduras. Então, essa placa tem uma certa área e elas estão a uma determinada distância D. Então, a capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre elas. Mas vai depender aqui, ó, com o dielétrico que está aqui no meio. Qual é o material isolante daqui, tá? Então, vai depender deste material. Então, na realidade, aqui, ó, nós vamos colocar a capacitância diretamente proporcional a uma constante, foi representada aqui pela letra E, que se chama permitividade absoluta do isolante entre as placas. Claro que isso será fornecido se por acaso precisar, ok? Agora nós vamos para a página 55, vamos fazer o primeiro exercício.
Vamos lá, então, número 1. Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria E, um interruptor S e um capacitor C ligados em série. Após um longo tempo, depois de fechar o interruptor, o que vai acontecer? Gente, aqui a bateria, tá? O polo positivo da bateria, que é o traço maior, carrega essa placa positivamente, e o traço negativo, que é o menor, carrega a placa negativamente. Então, essa placa fica carregada com carga mais Q e essa menos Q. Se você fizer a somatória, vai dar zero, ok? Então, a soma das cargas do capacitor vale zero. A soma das cargas. No caderno de vocês, a letra A para aqui, mas o exercício completo que caiu nessa universidade tem uma vírgula e coloca mais a DDP entre elas é diferente de zero. Claro, gente, esse capacitor está ligado aqui, ó, nos terminais de uma bateria. Lembra da figura anterior? Se a bateria for uma bateria de automóvel, a DDP nos terminais do capacitor seria a DDP da bateria do automóvel, 12 volts. Então, alternativa A. E ainda expliquei aqui para vocês, ó, o capacitor está ligado na bateria, tá? Em série, tá? Aqui está ligado em série, ó. Aqui está errado, está falando paralelo, mas não é paralelo. O capacitor está ligado em série com a bateria e, portanto, entre as suas placas, a DDP é a própria DDP da bateria. A soma das placas, das cargas nas placas é igual a zero, como já vimos, alternativa A. Número 2. Deixa eu só tirar minha foto aqui da frente. Pronto. Um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, foi conectado a um gerador que lhe forneceu uma carga Q. Então, tá aqui, ó, bateria, gerador, tem DDP ou tensão elétrica, 210 ao quadrado volts, ligado a um capacitor de 2 microfaraday. Lembra que micro é 10 a menos 6, tá? Então, aqui ele deu a capacitância, deu a tensão, determine a carga elétrica Q e a energia E armazenada no capacitor. Fácil, formulinha do Q igual a C vezes U. C, capacitância, 2 microfaraday, 2, 10 a menos 6 Faraday. O DDP está aqui, 2, 10 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Expoentes, menos 6 mais 2, menos 4. Carga armazenada, 4, 10 a menos 4 coulombs. Energia, CU ao quadrado sobre 2. C, a capacitância, 2, 10 a menos 6. E a DDPU está na figura, 2, 10 ao quadrado, e ele vai ao quadrado, sobre 2. Aqui o 2, 10 a menos 6 eu copiei. 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 10 à quarta sobre 2. 2 cortou com 2, sobrou 4. Expoentes, menos 6 mais 4, menos 2, energia joule. Essa combinação de respostas, alternativa E. Número 3. No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua de 200 volts. Olha aqui, ó. Gerador U ou E, força eletromotriz, tanto faz, 200 volts. As resistências dos resistores são, ó, nós temos R1, R2, R3, ele deu os valores de todas e deu o valor da capacitância desse capacitor. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor será em coulomb igual a... Então, cuidado, porque aqui nós temos um problema muito interessante, em que nós vamos usar muitas coisas que nós usamos anteriormente, lá no início do caderno. Aqui eu tenho um gerador. Lembra que gerador, a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Então, ela está fazendo isso, ó. Subiu,
passou pelo R1, subiu, passou pelo R2, desceu, passou pelo R3 e retorna ao circuito. O que acontece aqui? O que eu falei para vocês no início da aula? Não passa corrente onde está o capacitor, tá? Então, por enquanto, esquece que esse capacitor existe. Eu tenho um circuito em forma de um quadrado, de um retângulo. Como é que eu acho a corrente elétrica que circula aqui? Lei de Poilet. E a corrente elétrica é a força eletromotriz do gerador, dividido pela somatória de todas as resistências. O E foi dado, 200 volts, R1 mais R2 mais R3. Está tudo aqui, ó. R1 e R3 valem 20 e o R2 vale 60. Vai dar 200 dividido por 2, a corrente elétrica I que circula vale 2 amperes. Pessoal, olha na figura. O resistor R2 está em paralelo com o capacitor. Eu até coloquei aqui ponto A e ponto B, para vocês verem que o R2 está ligado entre A e B, e o capacitor também está ligado entre A e B. Portanto, R2 e C estão ligados em paralelo. Então, eu vou achar DDP entre os pontos A e B, usando o resistor. Como é que eu acho DDP nos terminais de um resistor? Lei de Ohm. Cálculo da DDP entre A e B. Qual é a lei de Ohm? U igual a R vezes I. R é o resistor R2, que vale 60, e a corrente achei aqui pela lei de Poilet 2. 60 vezes 2, 120 volts. Ah, então o capacitor, ó, está ligado entre A e B, ele está submetido a 120 volts. Agora eu consigo calcular a carga armazenada no capacitor usando a fórmula do QQ, Q igual a C vezes U. O capacitor vale 2,10 a menos 6 Faraday, está aqui. E a tensão U acabei de achar, 120. 2 vezes 120, 240, 10 a menos 6. Ando 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta. Menos 6, menos 5, menos 4. 2,4, 10 a menos 4 coulombs. Alternativa B de bola. Número 4. Um capacitor de capacitância 2 microfarad está completamente carregado e possui uma diferença de potencial entre as suas armaduras de 3 volts. Em seguida, esse capacitor é ligado a um resistor ôhmico por meio de fios condutores ideais, conforme representado no circuito abaixo, sendo completamente descarregado através do resistor ao se fechar a chave CH. Nessa situação, ele pede a energia elétrica total transformada em calor pelo resistor. Gente, o capacitor, ele já está carregado, ok? Ele tem, ó, entre as suas armaduras 3 volts, eu tenho a capacitância dele, então com isso eu consigo calcular a energia que ele armazenou. Quando ele é colocado nos terminais do resistor e a chave fecha, toda a sua energia ele manda para o resistor. Qual é a função do resistor? Receber energia elétrica e transformar em energia térmica, ele aquece. Então, ó, a energia eletrostática armazenada no capacitor será transformada em calor. Como é que eu calculo a energia no capacitor? C U ao quadrado sobre 2. C está aqui, cadê? Aqui, ó. 2 microfarad ou 2,10 a menos 6 Faraday. A DDP foi dada, está aqui no texto, ó, 3 ao quadrado 9 sobre 2. O 2 daqui cortou com o 2 daqui. 3 ao quadrado 9, e o expoente 10 a menos 6. Então, essa energia toda é enviada para o resistor. Então, 9, 10 a menos 6 joules, alternativa C. Terminamos a aula de capacitores, entramos já na aula 52,
A aula 52, pessoal, é uma continuação, ela fala sobre associação de capacitores, série e paralelo, tá? Nós vamos ver aqui, que vocês vão ver aqui, que a associação de capacitores série e paralelo é idêntico à associação de resistores série e paralelo, só que ao contrário. O que vocês usavam para resistor em série, aqui a gente usa para capacitor em paralelo. O que vocês usavam para resistor em paralelo, aqui a gente usa para resistor em série. Então, é uma aula muito fácil e rápida. Continuamos, então, no caderno 4, frente 3. Essa é a aula 52, página 57. E aqui eu dou outra dica musical sensacional também. É o AC/DC, maravilhoso. Cadê ele aqui, ó? Sensacional, hein? Gente, vamos lá. Eu tenho aqui 3 capacitores em paralelo. Ligo nos terminais AB uma bateria de automóvel. Todo mundo fica submetido à mesma DDP, tá? Então, se essa bateria tem 12 volts, o C1 fica ligado em 12 volts, o C2 também e o C3 também, ok? O que eu falei para vocês? Que a associação em paralelo era igual série para resistor. Então, como é que eu acho a capacitância equivalente? Basta somar C1 mais C2 mais C3. Está aqui, ó, no nosso item 4, capacitância equivalente, C1 mais C2 mais C3. E se tiver mais capacitores em paralelo, vai somando tudo. Propriedades para os capacitores em paralelo. Já falei na página anterior. Todos ficam submetidos à mesma DDP. Se eu aplicar a fórmula do QQ para cada um, Q igual a C vezes 1, a carga armazenada no primeiro, Q1, é a sua capacitância C1 vezes a tensão, que é a tensão da bateria. E aí vai Q2, C2 vezes U, Q3, C3 vezes U. É claro que se os 3 capacitores forem iguais, as cargas armazenadas serão iguais. A carga total da associação é a soma das cargas de cada um, ok? A associação de capacitores em série, olha aqui, um atrás do outro. Liguei A e B nos polos da bateria. A bateria de 12 volts, por exemplo, cuidado, são 12 volts entre A e B. Cada capacitor fica submetido a uma tensão elétrica diferente. No capacitor C1, eu tenho a tensão U1, aqui o 2 e aqui o 3. Se eu somar o 1 mais o 2 mais o 3, vai dar o U total entre A e B, que seriam os 12 volts. Mas aqui tem um detalhe importante. Todos os capacitores ficam armazenados com a mesma carga elétrica Q, tá? Como capacitor em série é igual a resistor em paralelo, qual era a fórmula de resistor em paralelo? O inverso. Então, aqui, 1 sobre C equivalente, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Lembra que quando tínhamos 2 resistores em paralelo, fazíamos o produto pela soma. Aqui, para 2 capacitores em série, produto pela soma. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Quando nós tivermos vários capacitores iguais em série, eu faço o valor da capacitância dividido por N, a quantidade de capacitores, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Se esse aqui vale 30 Faraday, 30 Faraday, 30 Faraday, a conta mais fácil para fazer é o quê? 30 dividido pela quantidade, que são 3, aqui, ó, 30 por 3, a capacitância equivalente 10, ok? Então, aqui, ó, isso eu já falei na página anterior. Após o término da eletrização, todos adquirem a mesma carga. Se eu aplicar a formulinha do QQ para cada um,
a carga do primeiro, C1 vezes o 1, a carga do segundo, C2 vezes o 2, e aí vai. Somando as três tensões, eu tenho a tensão total do gerador, ok? Agora, os exercícios estão na página 58. Primeiro exercício, pessoal. Determine a capacitância equivalente de cada uma das associações a seguir. O primeiro, eu tenho uma associação em paralelo. Paralelo, basta somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. Está aqui, ó, resposta da letra A. Como todas estão em picofaraday, dê a resposta em picofaraday. A segunda associação é uma associação em série. Se você esticar o fio, verá que um está ligado logo após o outro. Cuidado, em série eu não somo, hein? Em série é o inverso. Então, 1 sobre C equivalente é 1 sobre o C1, que é 2, ó. 1 sobre o C2, que é 3, e 1 sobre o C3, que é 6. O mínimo é 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 por 6 dá 1 vezes 1, 1. 3 mais 2 mais 1, 6 por 6 dá 1, porque eu multipliquei em cruz, né? Também dá 6 por 6, 1 picofaraday. Resposta do exercício 1. Número 2. Determine a capacitância equivalente entre A e B das associações mistas a seguir. Dá para perceber que C1 e C2 estão em série. Cuidado, em série não soma, hein? Como são só dois, eu faço a maneira mais fácil, que é o produto pela soma. Então, C1 vezes C2, C1 mais C2. Ó, 6 vezes 12, tá aqui, dividido por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72, dividido por 18, 4 microfaraday. Então, esses dois aqui, estou trocando por um de 4, que vai ficar em paralelo com esse de 8. Aí sim, paralelo, nós somamos. 4 mais 8, 12 microfaraday, resposta do item A. Item B, se vocês repararem, esticar o fio, ó, esse de 2 e esse de 3 estão em série, tá? Em série, produto pela soma. 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. 6 dividido por 2, 1,2 microfaraday. Então, esses dois eu troco por um único de 1,2, que vai ficar em paralelo com o de 4. Aí sim, em paralelo, somamos. 4 mais 1,2, 5,2 microfaraday. Exercício número 3. Um capacitor de 10 microfaraday é ligado em paralelo a outro de 5, ambos ligados a uma DDP de 100 volts. Está aqui na figura, tá? Qual a capacitância equivalente e as cargas acumuladas em cada um? Então, em primeiro lugar, ó, o que eu fiz? Eu achei a capacitância equivalente. Paralelo, eu somo C1 mais C2. 5 mais 10, 15. Apliquei a fórmula do QQ para cada um, tá? Então, QC vezes U, ok? Então, em primeiro lugar, eu vou pegar o primeiro capacitor. Ele está chamando a carga de Qzinho minúsculo, então só troquei o Qzão por Qzinho. Então, Qzinho é a capacitância do primeiro, e lembra que a associação é em paralelo, os dois estão submetidos à mesma tensão de 100 volts. Capacitância do primeiro, 10 microfaraday, então, ó, 10 a menos 6. U é 100, certo? 100, pessoal, é 10 ao quadrado. E aqui, ó, multiplicado por 10, 10 vezes 100 dá 1.000. Vamos já fazer direto. 1.000 é 10 ao cubo. 10 à terceira com 10 a menos 6, 10 a menos 3.
Capacitância do segundo, 5 microfaraday, 5, 10 a menos 6, e atenção, U. Então, ficou 5, tá aqui, menos 6, 100, 10 ao quadrado, menos 6 com 2, 10 a menos 4. Então, essa combinação de respostas, alternativa E. Número 4, do Mackenzie. Um estagiário do curso de engenharia elétrica montou um circuito com o objetivo de acumular energia da ordem de milijoules. Após algumas tentativas, ele vibrou com a montagem no circuito abaixo, cuja energia potencial acumulada vale em microjoules. Então, vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4 capacitores em paralelo. Paralelo, somo. 6 mais 2 mais 8 mais 4. Está aqui a capacitância equivalente, 20 microfarad, ok? Agora eu vou calcular a energia que eles armazenam. Então, a energia que esses capacitores armazenam, capacitância equivalente, tensão ao quadrado sobre 2. A capacitância deu 20 microfarad. Lembra que o micro é 10 a menos 6. Então, 20, 10 a menos 6. A bateria está aqui na figura, ó, tem tensão de 30 volts. A tensão U vai ao quadrado, 30 ao quadrado, 900. Está aqui sobre 2. Aqui eu fiz essa conta, ó, 20 dividido por 2 dá 10, tá? 10. Aí o 10 a menos 6 eu copiei e o 900 eu coloquei como 910 ao quadrado. O 9 copiei aqui. Expoente do 10 é 1. 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. Então, deu 9, 10 a menos 3 joules. Lembra que 10 a menos 3 é mili. Então, 9 milijoules, alternativa E. Acabou! Eu pensei que tinha mais um. Então, gente, tchau. Até a próxima e curtam em CDC.